Boa noite, muito boa noite, meus caros. Mais uma vez aqui, satisfação de iniciar mais uma live pela Casa Fraterna Novo Caminho, em prosseguimento a esses nossos estudos do Evangelho. Vamos lá, aguardando o pessoal entrar para a gente poder já começar a trocar uma ideia, bater um papo. Silvia, boa noite. Olá, acenei de volta. Estamos aí. Vamos lá. O pessoal já está notificado devidamente do início da live, já deve estar entrando. Muito bem, muito bem. Quantos graus fez em Uberaba hoje? Passou dos 40? Aqui tá batendo 37, por aí. Tá sussa. Eu comprei aqueles 5 litros de açaí, tá indo embora aquele negócio. Olha lá, 37. Nossa senhora. Louvado seja o ar-condicionado. Vamos lá. Duda, boa noite, Duda. Bem-vinda também. Olá! Boa noite, pessoal. Apareceu e D desapareceu em seguida. Vamos ver se funciona, se ele volta aí. Dá um. Desliga e liga o Wi-Fi do celular, vamos ver. Eu usava essa técnica, costumava funcionar. Vamos ver se ainda Vou funciona. sair. Só desliga. Bom, saiu já. Aguardemos. Ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos esperar. Pronto. Cadê? Deu certo? Deu. Agora foi. Então, agora oficialmente, boa noite. Isso. Agora deu certo. Agora deu. Agora ficou a imagem. Antes tinha começado e tinha saído. Certo. Muito bem. Edna, boa noite. E... Guardando o pessoal. Muito bem. Hoje a lição ela é grandinha, né? Deixa eu escrever aqui. Grandinha. Vou escrever aqui. O que é hoje? 7 item 9. Capítulo 17, item 9. Isso mesmo. Fixar comentário. Fixo. Já está fixo. Vamos começar, senão a gente não vai conseguir ler toda a lição. A gente pode dividir, então? Vamos. A gente fala do superior, depois do superior. Uhum. Você quer que eu comece? Posso começar? Deixa eu começar. Vamos fazer diferente. Tá certo. Vamos lá. Lição é a 9, o item 9 do capítulo 17, né? Repetindo. Superiores e inferiores. É François Nicolas Madeleine também, cardeal Morlot, né? Paris, 1863. Ele traz a seguinte mensagem. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra,
como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo, até do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que estes forem arrastados, em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem, sobre a terra, uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna, que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasses a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. A parte do superior é essa. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Muito bem. Boa noite para quem entrou depois. Deixa eu ver aqui. Oliveira, Cláudio, Marcelo, Tizildinha, Renata. Boa noite.
Boa Mas eu acho que noite. já estavam aí. Beleza. Vamos lá. Então, são duas partes, né? Como a gente pôde perceber aqui na leitura, duas partes. Ele se dirige a maior parte da lição aos superiores, com razão, né? Porque os superiores eles têm alguma coisa ali além, né? Tem alguma autoridade, tem algum poder, são aí do que se poderia considerar de destaque social, com alguma influência, né? Com algum realmente poder de direção, né? De interferir na vida das pessoas, né? É aí que tem que ter mais cuidado ainda. Então, há algumas passagens, né, anteriores do Evangelho, tinha lá. Uma mensagem que falava assim: olha, nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude devem ser invejadas, porque cada coisa traz uma peculiaridade, né? Mesmo se concentrar as três, isso aí não quer dizer felicidade, não quer dizer nada, quase. Né? E especialmente poder. Poder, destaque, né, riqueza e tal. A gente comentou bastante sobre isso quando a gente deu no capítulo anterior, se não me engano, né? Que é servir a Deus e a Mamon. Não lembro se é o capítulo Oi. anterior. Mas falava isso bastante, né? Dessa questão do rico, né? Ele fala aqui da riqueza, né? Ele faz um paralelo com a autoridade e riqueza, logo no começo aqui da lição, né? Que ambas são uma delegação. Ok. E que vai ser pedido conta, vai ter que prestar conta disso. Né? São tudo aqui, somos depositários de tudo isso aqui, né? Usufrutuários, então vai ter que prestar conta. Beleza. Lá falava, nessa lição anterior, ou nessas lições, né? Foi mais de uma, que justamente não é necessário ou não é nem interessante invejar, porque quem tem poder tem enorme responsabilidade, enorme. Quanto maior poder, É, maior a responsabilidade. Não tem quanto como mais, dissociar. quanto mais aquinhoados somos, maior a nossa responsabilidade. Né? É É proporcional. Tá? proporcional. É proporcional. São posições que vão se alternando à medida que nós vamos encarnando e reencarnando, vão se alternando. Né? Por isso que, sob o ponto de vista espiritual, não tem sentido, né? Realmente invejar alguém e tal. Porque agora é o momento, por exemplo, né, de quem tem responsabilidade agora, quem tem esse poder, autoridade, é a hora de ele passar por essa prova aí e ver como é que sai, com o poder na mão. Né? E está sendo testado, igualmente, está sendo testado. Nesse escrúpulo, né? Ele se refere ao subordinado, mas o superior mais ainda, tem que ter mais ainda, cuidado. Já que as ações repercutem a uma coletividade, né? Não só a ele. E esse é o perigo do poder. Esse é o perigo de todo esse destaque, né, mundano. Sempre traz uma carga de responsabilidade. Sempre, sempre. E a responsabilidade ainda indireta. Lembra daqueles caracteres? Lembra que a gente comentou algumas lives passadas? São duas perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre isso. Eu acho que uma é 642, a outra é 900 e alguma coisa, né? Que a gente leu, né? Fala que a gente responde pelo bem que faz, né? Pelo mal que faz, pelo bem que deixa de fazer e pelo mal que acontece em razão do bem que a gente deixa de fazer. Né? Olha que coisa! Olha que coisa. Pelo mal que faz, pelo bem que deixa de fazer, era a oportunidade, e pelo mal que acontece em razão daquele bem que a gente deixou de fazer. Que tem um nexo de causalidade, tem uma ponte conectando o que a gente deixou de fazer e o mal que aconteceu. Então a gente é responsável também. Imagina isso potencializado, né? Elevado aí a uma potência N do poder, da autoridade. Imagina. Né? Se já nós aqui, em plano, digamos, inferior, social, sem poder nenhum, sem poder de direção, né, e tal, a gente já tem isso, a gente já é responsável nessa medida que o Livro dos Espíritos fala para nós. Imagina quem tem esse poder, quem é superior nos termos aqui da lição. É interessante a gente
ampliar um pouquinho, né? Porque quando a gente pensa em superiores e inferiores, a gente pensa logo numa empresa, num chefe, né? Mas ao longo da lição, fica claro também, quando ele fala autoridade, desde o Senhor sobre o seu servo a um soberano sobre o seu povo, que nós, em menor escala, todos nós, quase todos nós, temos autoridade sobre alguém. Por exemplo, autoridade dos pais sobre os filhos, né? É uma missão também. Também. Os pais têm uma autoridade sobre os filhos e têm um dever para com eles de guiá-los, de orientá-los, educá-los, tanto no sentido intelectual quanto moral, né? Então, por exemplo, se temos uma diarista, se temos uma empregada doméstica, é em pequena escala, mas a responsabilidade nós a temos. Existe. Né? E também, se falarmos em questão de autoridade, poder, vamos pensar no grupo familiar, mesmo que seja sem filhos. A relação homem-mulher, né? A questão do poder, aí, no caso, não mais autoridade, porque hoje nós já somos igualados perante o Código Civil, né? Mas não é igual antigamente, que tinha que pedir permissão ao senhor marido. Mas na questão do poder, na questão do poder, ainda hoje nós vemos que, às vezes, esse poder, pela força, pelos abusos, ele existe, né, nessa relação. Então, nós estamos falando de poder e autoridade, né? Superiores e inferiores. Superiores no sentido, aqui, né, material mesmo. Material, relação de poder. Então, por isso que eu estou trazendo essas questões também. Porque senão, se a gente ficar focado só na questão profissional, digamos assim, né, a gente perde um pouco do conteúdo ampliado dessa lição. Então, vejamos, pais e filhos, homem e mulher, marido e mulher, né, onde muitas vezes essa relação é permeada por abuso de força física, psicológica e uma série de coisas, né? E socialmente falando, a questão das autoridades constituídas, dos políticos, de toda pessoa que tem aí, exerce uma função e que tem autoridade ou poder. Porque uma coisa pode não estar diretamente relacionada à outra também. Às vezes a pessoa não é uma autoridade constituída, mas ela tem poder de influência, né? Na política isso é muito comum, por exemplo. A pessoa às vezes não tem um cargo, mas ela tem um poder de influência sobre alguém que tem, ou sobre um coletivo da sociedade. Então, pensar essa autoridade e esse poder nessas diversas dimensões, né, é interessante. É interessante para a gente ir ficando mais esperto, né? Sim. Com as nossas responsabilidades, eu quero dizer. Com certeza. E aí ele fala assim, né, coloca a gente no nosso devido lugar, mais uma vez, né? Fala, olha, tudo isso aí passageiro, né? Não é seu, não é direito, não é propriedade, não é nada perante Deus. É uma simples existência. Você vai ter isso como missão ou prova. Aí ele coloca as duas coisas, ou missão ou prova. Alguns são missionários. Vêm realmente para dar uma mudada no cenário da coisa lá. Ou prova. Para testar mesmo o sujeito. Vamos dar poder para esse sujeito aí. Vamos ver como é que é. Vai conhecer o homem quando dá poder a ele, né? É assim que conhece, né? A frase não é essa? Tem isso. Então, conhece o homem, né? Depois que ele chega no poder. Né? Aí vê o que está ali, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Então,
A gente pensa muito na política, né? Muito, quando fala disso aqui. Bastante. Mas ele traz aqui, se fosse um privilégio, se fosse da pessoa, não teria como ser retirado, né? E é retirado sem o seu consentimento. Ele traz uma questão aqui conceitual interessante, né? Fala, olha, pertence mesmo? Ué, mas uma coisa que te pertence não pode ser retirada sem o seu consentimento, né? Não é assim? Você pode reivindicar a coisa, né? Fala, não, ué, isso aqui é meu, ninguém tira. Não é seu. Esse é o detalhe. Não é nosso. Esse é o detalhe. Ele Pequeno, fala grande detalhe. depositário. Pequeno, enorme detalhe. Aí ele põe ali na frente aqui, ó, fala o depositário de novo, né? Ressaltando essa questão de que é transitório. Lá no começo ele tinha falado da prestação de contas, aqui ele vem falando do depósito, e o depósito também sempre incide em uma prestação de contas ao final dele. Né? Aí ele fala do senhor sobre o escravo até o soberano sobre o povo. Né? É aquele período, né? 1800 e pouco, então ele dá uns exemplos mais antigos. Né? Do senhor sobre o escravo até o soberano sobre o povo. Né? A época que estava lá. Mas a gente traz para hoje em dia, são várias relações de autoridade, né? Como a mãe falou aí. E coloca ali na frente que não deve se esquivar a responsabilidade de ser um encarregado de almas. Olha que interessante que é isso. Olha o nível, a profundidade que chega isso, né? O encarregado de almas. Não é um mero, uma relaçãozinha boba aqui, não. Não. Encarregado de almas. A alma da pessoa. E nisso aqui incidem plenamente os 10 mandamentos, né? Inclusive o não matarás. Inclusive, mas como assim não matarás? Vai lá matar a pessoa? Não. Tem várias maneiras de se tirar a vida de alguém. Várias. Né? Mesmo sem tirar a vida física da pessoa. Né? Roubar o vigor, a vitalidade da pessoa, sem necessariamente tirar a vida corpórea da pessoa. Tá aí. Está matando a pessoa. Quem abusa da autoridade está matando. Por quê? Provoca estados mentais de baixa densidade ou de baixo padrão vibratório, induz algum monte de coisa, né? Induz doenças e com isso aí vai degenerando o corpo físico, o emocional, né? Psicológico e tal, de quem está ali abaixo. Isso é terrível, terrível, né? Vai ser uma coisa que vai ser cobrada e não vai ser leve. O trabalho excessivo pode levar à exaustão e às doenças, assim como também o abuso desse poder, o abuso e vamos dizer assim, a questão psicológica, né, que você colocou, que pode também trazer muita doença, não só mental mesmo, transtornos, mas como também se refletir no corpo físico. E aí uma degeneração que pode até levar à morte, ao suicídio. Incapacidade. Né? Várias coisas. Então ele fala aqui, né, que depois de falar que é encarregado de almas, né, ele fala, vai responder pela boa ou má orientação que der aos subordinados. Vai responder. Induziu em erro? Vai responder. A boa orientação? Vai receber o mérito. Né? A boa ou má orientação e as faltas que estes puderem cometer, os vícios, aí vem aquela conexão, né? Do mal que não faz, o bem que deixa de fazer, e a consequência do mal, ou o mal que acontece devido ao bem que não se fez. Ele fala coisa parecida. Né? Boa uma orientação que dê aos subordinados e as faltas que esses puderem cometer, os vícios que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele. Tudo isso aqui vai estar na conta do superior, de quem tem a autoridade ali momentânea. Tudo na conta dele. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Justamente. Não é de jeito nenhum, porque aqui também, né, como ele pergunta, que males impedistes, logo em seguida a outra pergunta, que progressos impulsionaste? Né?
que foi proporcionado para que seus subalternos, aqueles que estão numa posição inferior, pudessem evoluir. E aí eu volto mais uma vez na questão dos filhos, né? E os pais que têm a autoridade, o poder de decisão, têm um papel fundamental nisso aí. É claro que quando os pais tudo fazem, né, para ajudar aquele espírito que foi confiado à sua guarda, e mesmo assim esse espírito, ao se tornar adulto, né, ele não segue essas orientações, aí os pais já não têm a responsabilidade, né? Porque eles fizeram o que estava ao alcance deles. Assim como o superior no sentido de uma chefia, né, também tem o dever de impulsionar o progresso desses que estão como subalternos momentaneamente, porque, como você disse, se referiu mais no começo, as posições se invertem. Na roda da vida espiritual, uma hora nós estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Porque somos provados nas diversas situações, né? E, mais ainda, lembrando os estudos anteriores, né, nós escolhemos as provas. Né? A gente tem falado muito isso também. Escolhemos as provas. Então, fugir delas não nos vai ajudar em nada. Né? Nós vamos ter... E aí é interessante lembrar também que em toda e qualquer relação, né, que tenhamos com as pessoas, nós vamos encontrá-las na vida espiritual também. Além da questão de trocarmos de posição, nós vamos reencontrar essas pessoas futuramente. Então, mais um motivo para a gente tentar, né, pegar leve, não acrescentar mais problema para a nossa vida. Porque nós vamos não só passar muita vergonha, muito constrangimento, quanto às vezes ficarmos totalmente humilhados. Né? No Evangelho está repleto de lições desse tipo, de espíritos que tiveram muita glória, poder aqui na Terra e chegaram do outro lado. Ó, surpresa! Os escravos, os servos estavam muito assim. Né? A própria parábola do mal rico, né? No capítulo passado fala. Lá fala mais em relação à riqueza, né? Não propriamente do poder, né? Que é daqui do Lázaro, né? Fala um homem rico e fala Lázaro, nome de Lázaro, né? Que os cães vinham lamber as feridas e tal. E o rico se fartava na mesa, né? Dá a entender que ele não morava sozinho, tinha outras pessoas na casa lá, e o pobre lá, coitado, ficava de fora, esperando os restos lá e tal. Né? E nada chegava e tal. Os dois morreram. No entanto, o rico penou. Foi falado assim na parábola, né? Já recebeste recompensa em vida. Sim. Ele só sofreu. Então agora ele que vai regozijar e tal, né? Diz uns termos assim. E o rico ficava lá implorando para molhar, né, a boca dele, que faz alusão ao inferno, né? Molhar a boca, ele estava com sede. Não. Então manda alguém para avisar minha família, porque eles não sabem. Não. Todo mundo tem condição de saber. Né? Então, tem esses detalhes. Depois, vão se encontrar desnudos, digamos assim, né? De autoridade, despidos de autoridade. Na hora que falecer todo mundo, o que interessa, isso aí é o de menos. Isso é uma posição que você é colocado estrategicamente para ser testado. Só isso. Voltou todo mundo, o tesouro é só o que você carrega imaterial, incorpóreo. A autoridade é só a moral que interessa. Só essa. O resto... Na verdade, o sentido de autoridade aqui ele é parecido com o de poder. E, sim. Por exemplo, no livro lá, O Monge Executivo, existe uma diferenciação entre autoridade e poder que eu acho interessante. A autoridade é aquele poder de influência. Né? Aquela aptidão para influenciar as pessoas e arrastar mesmo. Né? Para todo mundo seguir no mesmo caminho.
E o poder seria mesmo a estrutura de poder. A estrutura lá é o chefe, é o político, alguém que realmente tem algum poder. Tanto que lá no livro ele fala assim, o monge pergunta pro pessoal, né? Qual é a maior autoridade que já teve sobre a Terra? Aí eles pensam lá no poderoso e tal. Ele fala, não, é Jesus Cristo. Ele fala assim, no livro Monge Executivo, hein? Que nem é livro religioso nem nada. Aí ele fala, não, Jesus Cristo. Ele é a autoridade, maior autoridade sem poder nenhum, aliás. Sem nenhum poder. Nasceu na manjedoura. Né? Não E tinha nenhuma posse caminhou. material. Não tinha um pedaço de terra onde cair morto. Nada. Né? Vivia andando. E ele foi a maior autoridade. Até hoje. A maior autoridade. Né? O calendário todo. O calendário só mudou, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. O calendário da humanidade é antes dele, depois dele. Será que teve alguma influência? Imagina! Teve não. Teve nenhuma, né? Teve não. Pois é. E ainda assim, com a vinda do Messias, com a vinda de vários missionários, nós ainda continuamos derrapando, né? Quando temos a autoridade, o poder nas mãos. Poder, né? Nós estamos falando mais no sentido material aqui, porque espiritualmente falando, a gente já compreende que a autoridade, a única, é a moral. Moral. Mas se tratando aqui de poder, né, no sentido material, como prova, como missão não, os missionários são diferentes porque eles já alcançaram um patamar espiritual mais elevado. Mas como prova, nós continuamos derrapando, né? Ao longo da história da humanidade, a gente vê que aí entram as paixões, né? Paixões pelas quais nos deixamos arrastar. A vaidade e o orgulho. Né? Aqui mesmo na lição, faz alusão a isso, quando aquele que está acima se crê no direito, né? Como se tivesse o direito dessa propriedade. Quando, na verdade, nem é propriedade, né? E o direito não é a mais do que de ninguém. Então, as nossas contradições, as nossas imperfeições, que nós nos deixamos arrastar. Né? Porque o poder, ele inebria, ele encanta, ele deslumbra. Né? Ele fala do fútil prazer de mando no começo. Né? Isso. Fútil prazer de mando e o direito à propriedade, que seria direito à propriedade. Como isso nos envaidece, né? Eu mando, eu decido. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem você está falando? Sabe com quem que você está falando, por acaso? O cara fala, não, sei, graças a Deus. Isso nos traz, né, uma porção de coisas que nós carregamos há milênios e não conseguimos ainda nos desvencilhar. Essa prepotência, essa arrogância, né, de nos crermos acima dos outros. A Lúcia Helena, acho que é Lúcia Helena Galvão, né? Aquela filósofa que a gente mencionou na live passada. A Silvia vai ter que colocar o nome dela de novo aí. Eu acho que é isso mesmo, Lúcia. Silvia, coloca aí, por favor. Ela fala assim, que se o homem ele precisa de alguma coisa para ser grande, as coisas são grandes, não o homem que é grande. Né? É filosofia pura, né? Ele é filósofo. Uhum. Se ele precisa de poder, por exemplo, para ser grande, ele não é grande. O poder que é grande. Precisa de coisa, riqueza, para ser grande, não é grande. A riqueza é grande. Tirando aquilo ali, ele se apequena de novo. Tava isso inflado. Que você está falando é tão verdadeiro que as pessoas, quando querem demonstrar seu poder, né, elas usam justamente as coisas materiais, ostentam, né, por exemplo, joias, palácios, roupas de grife, são formas de ostentação. E que é como
uma autoafirmação, né? Olha como eu sou grande, poderoso e importante, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. É isso que você está falando. Então, Ou eu não é a sou isso, eu sou pessoa, aquilo, né? são as Autoridade. coisas, né? É. Você sabe quem eu estou falando? Eu Então, sou o cara, eu sou o chefe, eu sou o grande, o aí político. ele fala, eu sou o doutor fulano, eu sou, É, né? o cara já se E apresenta aí assim, né? põe, Prazer, doutor não sei quem, né? aí ele coloca o título dele na frente, né? Quer dizer, ele não Isso. se apresenta como pessoa, ele se apresenta o título, né? Isso aí tende a desaparecer. É resquício de tradição passada, de achar que isso aí vale alguma coisa de fato, quando no fundo, não vale de nada. Né? Não vale de nada. O que Vamos, vale é o que o sujeito vamos, faz, né? Como ele age. Então, vamos isso falar aqui, um na pouquinho. verdade, é uma condução, antes da gente passar lá para o subordinado, é um chamado à liderança, no sentido bom mesmo da coisa, da liderança mesmo, aquele que arrasta pelo exemplo, por servir, né, e não ser servido, por servir, aí ele lidera, ele caminha junto ali, não fica esperando o pessoal puxar ele, né, folgadamente, não fica só mandando, ele vai e caminha junto, orienta. Isso é o Orienta, papel do líder, estimula, estimula. estimula, Esse é o papel busca do o líder, né? melhor de cada um, né? Isso, Porque entende, né? Aproxima, entende, busca o melhor de cada um, organiza, conduz, né? porque Conduz, cada um de mas em nós tem conjunto, cooperativamente, isso. não adversariamente, né? Nem sei se existe essa palavra, né? De forma adversária ou adversativa, né? Isso não é liderança. Liderança é quando caminha junto, né? E inspira, é isso que ele fala lá, que o líder inspira. Entende a necessidade e supre a necessidade. É isso que ele fala no livro lá, O Monge Executivo. Uhum. Beleza. Ó, só Passando. para não esquecer aqui, uma forma de autoridade também, de poder, né? Eu estava comentando os diversos tipos de relações e tudo, e aí não podemos esquecer também que até hoje, infelizmente, temos companheiros, donos de centros, donos, né, que se apropriam, e sendo que isso contraria o princípio básico, né, do cristianismo. Se uma casa se propõe a ser cristã, então, né, está assim, como que desmanchando um princípio cristão, que é o da fraternidade, da igualdade, né? A gente ainda vê, é triste, mas ainda vê muitos companheiros que se portam como donos da casa e donos da verdade e, né, o poder emana de mim. Então, só esse Esse é o grande lembrete que eu perigo. queria fazer. Esse é o grande perigo, né? E lembrando que o bom uso também, dele decorre um mérito, uma recompensa igualmente boa. Por fazer bom uso, né? Que geralmente a gente fala muito dos perigos e das consequências ruins. Mas é óbvio, né? O sujeito conduz, ele usa o instrumento da maneira que tem que ser utilizado, ele vai receber recompensa por isso. Questão de justiça. Né? E se tem alguém que é justo, chama Deus. Né? A gente chama de alguém, mas não é alguém. Né? Se tem um ser que é justo, é Deus. Ele é a suprema justiça. Muito bem. Capitano aqui dentro. Agora, pois é, vamos falar dos inferiores, então, um pouquinho, né? Subordinados. Uau, sim. Inferiores, como está escrito aqui no título, né? Que eu quis dizer. Subordinado. Então, o subordinado, ele tem a mesma responsabilidade, a mesma não, ele tem igualmente responsabilidade com quem o emprega, né? Com quem está acima dele. Nós temos direito e dever o tempo todo. Nós não temos só um ou outro. E na posição de subordinados, nós temos as responsabilidades também. E uma prova grande para quem está na posição de subordinado
é o exercício da humildade, né? Esse aí é difícil. Nós temos grande dificuldade com essa questão. Porque muitas vezes nós estamos, tem alguém superior a nós, em algum sentido, né? Com poder, com capacidade de decidir sobre, às vezes, não só a nossa pessoa, mas um coletivo, né? E muitas vezes essa pessoa está ali, não exatamente por mérito, né? Eu estou falando agora de um chefe, tá? Vou dar um exemplo de um chefe. Ele está ali porque alguém indicou, porque, né, ele tem um padrinho, alguma coisa assim, ou ele não tem a capacitação necessária para estar naquele cargo. Então, nós passamos momentos muito difíceis quando acontece isso, né? Porque a gente tem que exercitar a humildade, nós temos que lembrar que nós estamos numa prova e que se a gente não fizer a parte que nos cabe, que é cumprir os deveres, né? Porque isso, o fato de ter um chefe ou que não tem capacidade, ou que não tem liderança, ou que não nos isenta do cumprimento dos nossos deveres. Aqui fala muito claramente que um erro não justifica o outro, né? Naquela O QI, concepção né? que A Denise está falando. QI, famoso QI, QI. Exatamente. QI, né? Chega lá de paraquedas, né? Nunca pisou no lugar, sabe nada, às vezes não acontece. sabe Chega nada mandando. daquele trabalho, Chega mas ele mandando, canetando. está na chefia. A caneta é dele, exatamente. Isso é um perigo, sim. Mas a gente tem que ter o cuidado de não cair naquela, mas ele também, né? Ele também é isso, é aquilo, mas e o dever que nos cabe? Nós temos que nos ater a isso, por quê? Lembrando que a prestação de contas é individual, né? Uhum. Individual. Ele vai se haver com a dele, com a prestação de contas dele. Se ele fez bom uso ou não daquilo, daquela oportunidade, daquela condição momentânea, né? E nós vamos nos haver com a nossa. Lembrando, mais uma vez, as posições, a gente, né, no correr da vida espiritual, nós vamos experimentar diversas. Com certeza a gente já foi rico, ainda será, né? Se hoje nós estamos na condição de subalternos, amanhã a gente pode ser o chefe. E aí, a gente aprendeu o quê? Será que a gente vai ser um chefe melhor? Será que vai ser um condutor de almas melhor? É uma experiência boa, né? Ficar na posição de inferior e ser esculachado, porque você vê o que não fazer. Não fazer. Você fica vacinado lá, vacinadinho, né, no que não fazer, por exemplo. Por exemplo. E aqui fala uma coisa importante, né? Que o senso do dever para aqueles ou que nos empregam, ou no caso dos servidores públicos, aqui na família tem um monte, né? Quem nos emprega no serviço público? O cidadão, né? Então, o nosso senso de dever na prestação de serviço para com esse cidadão, né? Ainda que possamos ter o pior chefe do mundo, por exemplo, né? Mas, ter sempre essa lembrança, né? Que nós estamos ali, recebemos uma remuneração, salário por aquele trabalho, ou na empresa privada, ou no setor público, e nós temos por dever cumprir o horário, por exemplo, né? Cumprir o horário. Mas, assim, não é só cumprir o horário, eu me expressei mal até. Porque o André Luiz fala uma frase muito interessante. Tem gente que trabalha, tem gente que cumpre horário. Às vezes, o ponto do cara é impecável, né? Assim, nem um minuto a mais, nem a menos. Lindo. Britânico. Tão britânico que nem serve de prova. Parece surreal. Mas isso não quer dizer que a pessoa trabalha
se dedique àquele trabalho para o qual ela ocupa um cargo, uma verdade. função, né? Então, Verdade. não vale ludibriar o chefe também, ou a autoridade lá, e fingir que está trabalhando. Assim, não justifica. Pode ser, né, uma posição difícil, pode ser uma situação profissional delicada, mas um erro não justifica o outro. Né? Então ele chama atenção aqui para o espírita, né? Ele volta as atenções aqui para o espírita. Bom, é uma comunicação feita por um espírito ao codificador da doutrina espírita. Então, evidentemente, ele se dirigia ao espírita. Mas onde a gente vê espírita, aqui a gente pode ler cristão tranquilamente. A diferença é que o espírito tem um pouco mais de informação por se permitir investigar alguns fatos aí que não foram investigados. Né? Então ele fala, ó, sua consciência, ele apela para a consciência, né? E dirá mais fortemente que não está dispensado de cumprir os deveres, mesmo que o chefe não cumpra, né? Como a mãe disse aí. Se é obrigado a suportar a condição, na falta de outra melhor, resignar. O aprendizado é resignar, ser humilde. Se Agora, sofre na posição, sem dúvida o mereceu, isso aqui é interessante falar, porque não existe vítima inocente, né? Isso o espiritismo prova, né? Não existe vítima inocente. Vítima de hoje tem alguma coisa ali para aquilo ou aquela coisa acontecer, aquela prova, aquela situação acontecer. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem que ser trabalhada para poder... Né? E por isso acontece o que acontece, né? Essa situação, essa dificuldade. E chama atenção para os deveres depois, né? Escrupuloso, ele fala. Que é escrupuloso, é mais escrupuloso, né? Responsável, cuidadoso, né? No cumprimento das obrigações. Porque aí toda negligência é um prejuízo para quem remunera, né? Etc, etc. E tem uma outra parte aí do Evangelho que fala, né? Que nós vamos prestar conta de cada centavo mal ganho. Essa é uma frase que, assim, ficou bastante impressa para mim, ficou muito marcada. Porque, gente, centavo, ele não está falando quantia superior, está falando de centavo. Né? Centavo. Centavo. Até então, o último centavo. Dinheiro mal ganho não é só o que se rouba, né? Num caso desse, assim, de alguma forma, a gente estaria lesando também, né? Não é só o assalto à mão armada ou o furto, a negligência, o não cumprimento aí dos deveres também representa um prejuízo para alguém. Então, seria um dinheiro mal ganho, né? Porque você está ali fazendo de conta, está trabalhando, está cumprindo a sua parte, mas, na verdade, você está, às vezes, se omitindo, às vezes, negligenciando o seu dever ali, né? Então, é forte isso, é forte. Agora, ele chama isso de desvio do caminho reto. E aí vai ser uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Uma dívida imprescritível. Que delícia. Imprescritível. E às vezes... para sempre. Até pagar. Sabe aquelas pessoas que vivem perdendo alguma coisa? Vivem tendo prejuízo? Direto ou indiretamente, ela sempre, né? Ou perde coisas, mesmo na rua, assim, perde coisas de valor, ou alguém dá o cano. Eu penso que é mais ou menos uma forma de passar o inverso da situação, né? Se você causa prejuízo de alguma forma, então você vai aprender com a prova, né? Com a expiação, né? Agora, queria também comentar o seguinte, a gente falou de situações aí difíceis, com chefia, com emprego, profissão, etc. Agora, nada nos impede de tentar sair daquela situação, né, gente? Porque se a gente está se afogando na piscina, no mar, no rio, a gente nada nos tira o direito de tentar nos salvar, não é isso? Então, a gente vai tentar
sair daquela situação que nos constrange, que nos rebaixa, tanto psicologicamente quanto moralmente. Nós não estamos impedidos disso. Por quê? Se nós tivermos realmente assim, passar por aquilo, a gente não vai conseguir sair. A gente vai esforçar, vai tentar e não vai conseguir. Vai sair de um e vai cair no outro. Nós não vai sair do espírito e vai cair na brasa. Exato. Mas nós não estamos impedidos de tentar. Por exemplo, através de um aperfeiçoamento, né, um curso, vamos supor, vou dar só um exemplo, um curso que se faça para alcançar um outro cargo, uma outra situação. Isso aí é possível da gente tentar, não está errado de jeito nenhum, porque a gente não pode cair também naquela coisa de achar que, é meu cargo. E aí você também se acomoda, você não tenta sair daquilo, né? E, então, são reflexões interessantes para a gente fazer, né? É igual a questão da fortuna, a pessoa pode herdar aí uma fábula. Se ela não tiver merecimento, se ela não tiver cacife para aquilo vai, simplesmente, ela vai perder, né? Então, e lembrando também na questão do merecimento, que às vezes a gente chegou sem nada, né? Tá assim, com dívida. Mas a gente pode se esforçar, vencer e adquirir créditos, né? A todo momento na nossa estadia aqui na Terra, nós podemos amenizar nossos débitos, nossas provas. Não podemos esquecer disso nunca, porque senão a gente cai assim numa depressão, fala, poxa, então, né? Tem que ficar aqui desse jeito, morrer assim, porque é meu karma. Não, nós estamos aqui para mudar, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para sair dessa crise espiritual. Então, podemos e devemos fazer os esforços nesse sentido, né? Exatamente. Muito bem. Então, pessoal, por hoje, então, ficamos por aqui. Terminamos aí o item 9, capítulo 17. Já caminhamos para o final também. Tem só mais 2 mensagens trazidas pelos Espíritos. Depois já é o capítulo 18. Então, agradecemos uma vez mais pela companhia, pela interação. Possamos ainda ter um longo caminho aí de companhia, né? Fazer companhia uns para os outros aqui e poder estudar juntos. Então, muito obrigado mesmo. Boa noite. Se tiverem, né, reforçando, sugestões, elogios, críticas, o que quiserem falar, podem mandar no perfil da casa, que aí depois a gente responde. Tá certo? Muito obrigado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos vocês. Reforçando o que o Diego disse. Mandem suas considerações, suas sugestões. Esse daqui é um estudo e estamos todos em aprendizado, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.